Em nome de Jesus, Pai, a palavra já está no coração dele, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha, Pai, como uma semente, Pai, e que seja plantada em corações nesta noite, Pai. Onde tiver um coração, onde tiver uma terra boa, Pai, que receba a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra seja plantada no coração de cada um, Pai. Que a Tua palavra gere mudança no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nos muda hoje, nos transforma, Pai, de uma maneira tremenda através da Tua palavra, Pai. Eu tenho certeza, Jesus, que Tu já está neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe sair daqui vazios nesta noite, Pai, mas que nós saímos cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, a palavra já está preparada, Pai, e eu tenho certeza que Tu ainda tem mais para derramar sobre cada um aqui nesta noite, Pai. Da mesma maneira que tens derramado até agora, Pai, fique conosco e derrame neste culto da Tua glória e da Tua presença, Pai, pois Tu és o convidado especial da noite, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço desde já, porque eu tenho certeza que o que Tu vai fazer nesta noite é extraordinário. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 12 e versículo de número 5. Romanos capítulo de número 12 e versículo de número 5 da palavra de Deus. Assim nós, como somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela é segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use este dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Amém? Louvado seja Deus. Levante as mãos para o céu, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença nessa noite, Jesus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco de uma forma clara, Jesus. Usa, Pai, a Tua palavra, usa o Teu Espírito para tocar dentro dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, destrave tudo que tiver travado agora. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, Senhor, nós viemos sair daqui diferentes. Nós viemos sair daqui cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, cheio da Tua unção, da Tua autoridade, da Tua ousadia. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos carregue, Senhor, e nos faça cada vez mais melhorar em conhecimento. Que o Senhor renove a nossa mente conforme, Pai, ao ensinamento e ao estatuto daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite nós viemos abrir o coração para Ti de forma de adoração. Em nome do Senhor Jesus, que nós viemos nesta noite, ó Senhor, voltar à intimidade da Tua presença e do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, papai, que o nosso coração venha estar sensível à Tua palavra, à Tua presença, à Tua unção e à Tua glória. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nesta noite eu vim falar um pouco do que é a igreja. Hoje nós vemos alguns movimentos
que crescem. E um deles são pessoas que são desigrejadas. Eles amam Jesus, eles gostam da palavra, eles creem no batismo com o Espírito Santo, mas não conseguem conviver com a comunhão da igreja. A outra são os desagregados. São pessoas que segunda vão em uma, na terça vão em outra. Se a minha causa é de cura, eu vou no cura onde tem culto. Se a minha causa é de libertação, eu vou na sexta-feira da libertação. Se a minha causa é restauração de casamento, eu vou aonde tem uma oração, uma palavra de restauração de casamento, e não cria um vínculo e nem um comprometimento com a igreja do Senhor. Mas afinal, o que é a igreja? Jesus vai dizer que esta é a minha casa, chamada casa de oração, e nenhuma porta do inferno prevalecerá contra ela, quando somos igreja. Igreja não é individualidade, igreja é comunhão. Por isso Jesus vai dizer, não no individual, aonde tiver um. Ele sempre vai dizer no plural, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali também eu estarei, e ali será a casa do Senhor. Igreja é um conjunto, uma unidade, não uma particularidade. E é isso que às vezes a gente não entende, porque a gente pensa na igreja como uma instituição. Quando o apóstolo Paulo acabou de nos dizer que a igreja não é instituição, a igreja é um organismo. Jesus vai nos dizer que e nós como igreja somos o sal da terra e a luz do mundo. E eu já vi muita gente dizer que o sal significa sabor, eu vim para temperar. Mas qual é a principal finalidade do sal? Qual é a principal função do sal? O sal é usado para conservância. E na Idade Média, quando se não tinha dinheiro, o sal valia mais do que ouro. E os soldados romanos, em vez de ganhar qualquer outra coisa, prata, bronze, eles ganhavam um bocado de sal para conservar o alimento. Aí vem a palavra salário. Então eu não sou o tempero, eu sou a conservância. É eu que conservo o que? A palavra e o Espírito de Deus. Eu sou a luz do mundo. E o que é ser a luz do mundo? Se eu andar numa rua escura, eu ando em poste falso e sem direção. Por quê? Porque eu não sei para onde estou caminhando. Mas se eu colocar uma luz, o trajeto fica mais fácil e eu consigo firmar meus passos e sei aonde eu caminho. Por isso o salmista vai dizer que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E quem é a luz? É eu. Por quê? Porque a luz direciona ao norte, dá uma direção. Então a luz não é só para alumiar e te acabar com as trevas, não. Primeiro eu sou conservância e depois eu sou direcionamento. Para mim ser direcionamento, eu tenho que ser referência. E a igreja do Senhor, ela tem que ser referência para quem está nas trevas. Quem olhar para mim, é eu que tenho que mostrar o caminho, porque eu sou a luz que eles não conseguiam enxergar. Mas será que nós como igreja conseguimos ser referência para quem ainda não conhece a Jesus? Será que nós como igreja somos referência para quem ainda não conhece a palavra?
Quem olha para ti consegue ter um direcionamento e aproximação da onde eles não conseguiam ver e não conseguiu andar. E aonde que eles não conseguiam andar? Era na presença de Deus. Será que quem olha para você consegue ter direcionamento, inspiração e motivação para chegar no Senhor? Essa é a função da igreja. Primeiro é conservar o Espírito Santo de Deus, a santidade divina e a palavra do Senhor. E a segunda função é dar direcionamento para aqueles que não conseguem chegar o caminho e a proximidade da intimidade com o Senhor. Será que nós como igreja, nós estamos conservando a palavra, nós estamos conservando o Espírito de Deus? E quem olha para nós consegue ter um direcionamento da busca à intimidade e aproximação do Espírito Santo? Quem olha para ti, Walter, deseja ser cheio de Deus. Quem olha para ti, deseja mudança na sua vida. Quem olha para ti, está te enxergando e dizendo assim, ó, essa pessoa é referência. Porque um dia foi de um jeito, agora está do outro. E eu consigo enxergar Deus nessa pessoa. Será que nós temos sido referência como igreja? Pois essa é a nossa finalidade e a nossa função. Ou quem olha para mim não consegue ver nada. E eu bato no peito dizendo que sou a luz, mas quando na verdade eu estou dissipando as trevas. Eu estou dizendo que eu sou o sal, mas eu não conservo nada. Passa 10 horas, 10 e meia. Tenho mais a presença do Senhor. Eu só consigo ter a presença de Deus na terça, na quinta e no domingo, e com muita dificuldade, com alguém dizendo, levantando a mão, da glória, se enche, busca a presença. E tem piores ainda, que tem pessoas que só conseguem ter a conservação da presença de Deus quando alguém coloca a mão na cabeça, ou quando alguém fala algo que é mistério. Alguém tem que te provar todos os dias que Deus é contigo e que Deus é na tua vida. Não, tu não precisa não. Jesus falou, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Eu não preciso que alguém me prove. Eu sei que Ele existe e eu sei quem Ele é. Isso já tem que ser base suficiente para mim ser o sal e para mim ser a luz, para mim começar a ser a função da igreja. Eu estou falando da função da igreja, mas eu ainda não falei o que é a igreja. Ah, pastor, a igreja somos nós. E tu não está errado. Mas quem somos nós como igreja? Tu já parou para pensar que todo mundo sabe a resposta, que nós todos reunidos somos a igreja do Senhor, e bate no peito, eu sou a igreja, eu e meu irmão somos a igreja. Mas quem somos nós como a igreja? Qual é a função nossa aqui dentro e para um com os outros? Você já parou para pensar nisso? Sabe por que a gente não para pensar nisso? Porque a gente se preocupa com as nossas necessidades e acha que isso é ser igreja. A gente se preocupa só com o que eu penso, o que eu quero, o que eu necessito, e acha que isso é ser igreja. Porque eu venho no culto terça, porque eu venho no culto quinta, porque eu venho no culto domingo, porque eu fui ungido a obreiro, porque eu fui ungido a diácono, porque eu fui ungido a pastor, porque eu prego, porque eu canto. Mas Jesus está dizendo, isso aí não tem nada a ver com ser igreja. Ser igreja não tem a ver com a nossa necessidade. Eu acabei de dizer que a igreja é um organismo, e o organismo ele não trabalha para si só. O organismo trabalha numa funcionalidade. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, nós somos igreja como um corpo. Quem me ouve dá glória a Deus. Mas como um corpo, eu tenho necessidade de suprir uns aos outros. Ai, dereba chora calamandereba sai. Nós reunidos somos o corpo,
a qual cabeça é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios vai nos dizer isso. Mas eu não abri 1 Coríntios, eu abri Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12 vai dar também nós como corpo, mas vai nos mostrar o nosso efeito, a nossa função como corpo. A nossa função não é se preocupar somente com o que eu faço, o que eu quero, o que eu sou, o que eu preciso. A minha função como corpo é a obrigação de suprir a necessidade como um organismo perfeito. Eu vou simplificar para você. Nós acabamos de fazer uma função com o nosso corpo, que precisou não só de um, mas sim de vários membros. Nós abrimos a Bíblia com a mão, nós usamos os olhos para ler e a boca para propagar. Num simples gesto, a gente fez um organismo inteiro trabalhar para fazer essa ação através do comando do cérebro. E nós como igreja somos da mesma forma. Às vezes a gente acha que é pequeno porque a gente é esse dedinho, porque eu queria ser a perna, ou eu queria ser o pé, ou eu queria ser a mão. Só que a gente esquece que cada um tem uma função primordial. E nem todos são mãos, porque senão o corpo não conseguiria andar e nem ter sustento. Nem todos são pés, porque senão nós não poderíamos pegar, tocar, sentir. Nem todos são olhos, porque senão nós não conseguiríamos falar. Isso que eu estou falando de coisas simples, fora o que tem aqui dentro: esôfago, estômago, coração, pulmão. Olha quanto de membros grandes, inferiores, posteriores, pequenos, são necessários para te manter somente vivo. Isso tu só está vivo hoje, olha para mim, porque todos esses órgãos estão funcionando um para com os outros. O coração não bate para si mesmo, mas bate para as veias, bombear sangue, e o sangue gera vida. As mãos não trabalham para si mesmo, mas agem de funcionalidade com o cérebro. Os pés não caminham sozinhos, porque senão deixariam o corpo para fora. Há um movimento total para conseguir um objetivo. E nós, como igreja, nós só vamos conseguir crescer, nós só vamos conseguir avançar quando nós conseguimos entender que todos nós somos um organismo, que precisamos funcionar de uma maneira perfeita para que consiga ter vida dentro da casa do Senhor. Quando a minha mão começar a ter total ligamento com os meus pés, e minhas pernas, meus joelhos, o meu tronco, e eles entenderem que eles não são um separado, mas todos num conjunto, fazendo a mesma visão e o mesmo objetivo, ainda com função diferente. Por que o negócio não dá certo? Porque todos querem fazer a mesma função. E acham que função menores não adianta nada, não serve para nada, mas serve. O negócio só anda quando todos nós estamos interligados no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que eu sou o corpo, mas a cabeça é Jesus. Quem manda a cabeça, quem manda o pensamento, quem manda a ação, quem manda o direcionamento, quem manda a funcionalidade, quem manda tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus consegue ativar o corpo, a mão não precisa ficar preocupada com a mão esquerda, o ouvido que não vê o outro, todos funcionam do mesmo jeito. Por quê? Porque todos estão debaixo do mesmo comando. E como é que eu consigo isso, pastor? Olhe para mim. Quando todos nós estiverem ligados em Cristo Jesus. É por isso que o inimigo luta para você sair dentro da igreja, ou para você ficar aqui sem funcionalidade nenhuma. Tu quer ver?
Às vezes a gente olha tanto para o altar. Como eu queria ser um pregador. Como é lindo pregar com o microfone na mão, entregar a profecia, a revelação, ter a unção de Deus. A gente acha assim, uau. Mas para de limpar essa igreja. A gente já está sentado no meio da areia, no meio do pó, no meio da sujeira. Eu podia trazer a melhor mensagem do mundo. Alguém ia sentar com a cadeira cheia de chiclete e ia falar assim, nunca mais vem nessa igreja, são os bandos de porco. Fica só eu pregando, não tem ninguém ali para mexer no som. Eu vou ter que correr para lá, voltar para cá, chutar a bola, cabecear. Sai tudo errado. Por quê? Porque a gente menospreza as partes menores. Só que as partes menores que dão sustento para as coisas acontecer. Levante a sua mão para o céu. Porque Jesus está dizendo que você é importante para essa igreja. Não importa a função que você faz, aquilo que você faz, o jeito que você faz. Jesus está dizendo, se você não fosse importante, não era você que estava sentado aqui agora. Jesus está dizendo, não escuta a voz do inimigo para fazer você virar um desengrejado. Não escuta a voz do diabo para fazer você sair do comunhão da igreja. Por quê? Porque a igreja é o único sinal de salvação na face dessa terra. Se não tivesse a igreja, não tinha um Espírito Santo. Se não tivesse a igreja, não tinha comunhão com os irmãos. Se não tivesse a igreja, quantas pessoas mudaram de vida? Eu não estou falando só na Arca da Aliança, eu estou falando numa igreja, num total. Não adianta, as pessoas podem lutar com a igreja, mas me mostram o índice de pessoas que se libertaram da droga maior do que dentro de uma igreja. Maior é o índice de pessoas que restauraram o seu casamento fora dessa igreja. Me mostra o índice de pessoas que tiveram uma vida transformada, mudada, edificada fora de uma igreja. Sabe por quê? Que ele luta, que confunde a tua mente. E sabe por que ele vai bater aqui? Porque ele é esperto. Porque ele sabe que aqui é o que controla o resto. E se eu deixar eu pensar aqui, eu não faço a vontade de Cristo, eu faço a minha. Então ele vai vir na minha mente. E vai fazer eu olhar para os outros organismos. Para quê? Para que você saia fora. E ache que você é melhor fora do corpo. Só que preste atenção. Se eu arrancar minha mão, vai sangrar muito, vai doer. Mas se eu cauterizar ela, eu ainda tenho o resto do corpo. Sim ou não? Eu sobrevivo sem a minha mão. Mas eu pergunto para os irmãos, e a mão que foi arrancada que está fora do corpo? O que acontece com a mão que foi arrancada, que foi decepada? Em poucos dias ela apodrece, acaba a vida. Ela se dissolve e ela vira pó de novo. E é isso que o inimigo quer fazer com nós. Ele quer dizer para você que você é melhor fora do corpo, mas fora do corpo você não resiste. Fora do corpo não tem vida. Aleluia. Ainda que tu ache que está ruim dentro do corpo, mas fora do corpo, irmão. Eu já vi um monte de gente de sair daqui e dizer, eu não preciso da igreja, não preciso estar dentro da igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, Jesus me ama, eu amo a Jesus, tudo isso, tudo aquilo, daqui um pouco, 2, 3 meses está desviado. Começa assim. Não, eu consigo sozinho. Eu sou forte o suficiente sozinho. Só quem não pode me abandonar é Deus. Esse é o discurso primário. Passa 2, 3, 4 meses. Como é que está o irmão? O irmão voltou para o mundo. O irmão está se alcoolizando. O irmão está separado. O irmão está isso, o irmão está aquilo. Por quê? Porque saiu da comunhão. Saiu do organismo. Parou de gerar vida. Nós precisamos entender e compreender que tu está aqui dentro hoje. Passou a necessidade de quem está do teu lado aí agora. Quando tu conseguir entender isso, nós vamos ser um corpo completo. Um corpo perfeito.
o corpo e a igreja que Jesus quer. Quando eu começar a olhar a necessidade de Cristo, da obra e do meu irmão, aí eu posso bater no peito e dizer: eu sou a igreja. Eu sou a igreja porque eu não sou a instituição. Eu sou a igreja porque eu estou funcionando no meio do organismo. Quem é que se preocupa em olhar a necessidade do irmão, se às vezes nós não olhamos nem a necessidade da nossa igreja? Porque ainda estamos no individualismo. O salmista vai dizer o seguinte: tão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Porque o óleo é como o óleo que escorre. Ele está dizendo assim, ó, a comunhão da igreja é comparado com a unção que desce sobre nossas vidas. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer ter comunhão com o irmão que está do lado. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas nós não queremos suprir a necessidade da igreja que nós congregamos. Nós queremos ser cheio do Espírito Santo, mas nós não olhamos a necessidade do irmão que veio agora, que está entrando agora como membro desta igreja. Nós queremos ser cheio do Espírito Santo para profetizar, para saltar, para entregar mistério, mas não queremos amar ao próximo, não queremos estender a mão para o irmão, não queremos fazer essa obra crescer, não queremos se preocupar com a necessidade daquilo que Jesus nos ordenou, não queremos ter a percepção que a obra de Deus não sou eu, a obra de Deus é ajudar o outro. A instituição, olha para mim aqui agora. A instituição vai perguntar para o organismo. Quem é a instituição? Os fariseus. Vai perguntar para o organismo: quais são os mandamentos? Se tu sabe, me fala aí. O organismo olha para ele e fala assim: eu sei todos, só que só resume-se em 2. A instituição está preocupado com todos. Não matarás, não roubarás, não dará mau testemunho, não, isso e aquilo, aquele outro. O organismo, o que está formando a igreja, o cabeça, está dizendo assim: não precisa de tudo isso. Eu resumo. Se tu fazer esses 2, esquece o resto. E qual é os 2? Amará o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Sim ou não? Sim ou não? A igreja está boa de Bíblia. E o segundo? Fala mais forte para ficar bonito o negócio. Fala mais forte para entrar dentro do teu coração. Olha o que o organismo está falando. O dono da igreja, ele está dizendo assim: ó, vocês são instituição. Vocês se preocupam com muita coisa. Por quê? Porque vocês se preocupam em ter o templo bonito, ter tudo bonitinho, ser os maioral. Eu estou fazendo um organismo, aleluia. A minha igreja não vai ser como a instituição. A minha igreja vai amar a Deus, colocar a Jesus como cabeça e vai se preocupar com o próximo, dando funcionalidade para aquele que está do lado. Irmão, é tão simples, mas tão difícil, que ser igreja é colocar Deus, a vontade de Deus acima de tudo, e se preocupar com a vontade do irmão que está do teu lado. Jesus está dizendo aqui nessa noite: nós precisamos aprender a ser igreja. Pastor, está me ofendendo também. Está cortando aqui para mim. Nós precisamos aprender a ser igreja, em colocar a vontade de Deus acima de tudo, amar a Deus de todo o meu coração. Não só falar qualquer um fala. Aí é que o negócio fica difícil. Diga assim: eu sou crente. Não, fala forte: eu sou crente. Fala mais bonito: eu sou cristão. Só que a tua fé não é uma fé falada, irmão. A fé é uma fé praticada.
Não adianta bater no peito, eu faço, eu aconteço isso, eu amo. Jesus, eu te amo acima de tudo. E levantar a mão no louvor e dizer que ama. Jesus está dizendo assim, a boca está falando, mas eu quero ver com a atitude. E Ele vai botar à prova todos os dias. Para nos ensinar, não para nos provocar e para nos diminuir. Não para nos entristecer, mas para nos ensinar a ser igreja de verdade. Eu só vou ser igreja quando Ele for meu cabeça e o meu irmão tiver a necessidade de dizer assim, eu te ajudo. Ei, não adianta a perna direita andar, eu vou estar manco. A direita vai dizer, eu dou o passo, a esquerda dá o segundo. Não adianta só uma mão se levantar. Não adianta só uma mão bater palma. Não adianta só uma mão. Ei, existe um ditado assim, as duas mãos batem palma e as duas lavam o rosto. Ei, meu irmão, Deus está dizendo nessa noite, para você essa igreja, coloca Deus acima de todas as coisas e começa a olhar também para a necessidade de quem está do teu lado. O irmão não pode. Eu também não vou. Eu fiz ontem. Vai eu olhando só para mim. Quem sabe tu não ia ganhar ele. Dizia assim, irmão, tu não vai. Então deixa que eu te suplo. Deixa que eu faço. Eu te ajudo. Tu me ajuda. Porque uma coisa eu aprendi. A roda ela gira, é campeão de girar. E quando a gente está em cima, a gente quer olhar para o céu, a gente não olha para baixo. Mas quem está embaixo está olhando para cima e não tem ninguém olhando para ele. Só que a roda gira. Nós temos que aprender a olhar para o irmão quando estiver lá em cima. Porque um dia pode ser eu que esteja lá embaixo. Pastor, mas esse irmão só dá desculpa. Esse irmão só fala isso. O irmão só reclama. O irmão não sei o que. Calma. Um dia a gente foi assim também. A gente custou se converter de verdade. A gente custou amar Jesus não com os lábios, mas sim com o coração. E dizer assim para Ele, para tudo. Não foi fácil. Então tenha paciência. Porque a tua atitude, a tua vontade, vai começar a gerar fruto naqueles que não estão conseguindo. Só que às vezes nós estamos lá com capacidade, com vontade. E estamos se preocupando com coisas que estão impedindo o organismo de funcionar. Se o irmão prega, deixa pregar. Não fica triste porque tu não prega. Faz outra coisa, facilita para ele. Arruma uma cadeira, varre, fica na portaria, fica na escolinha para as crianças não incomodar o culto. Não, mas ele não prega. Eu não prego, eu não quero ficar na escolinha também. Então tá, irmão, tu vai estar atrapalhando o culto. Podia ser uma benção, podia estar tocando o coração de alguém. E talvez a tua função naquele dia era estar lá acalmando ela, ensinando as crianças, para a mensagem entrar melhor nos ouvidos de alguém. E aí a gente perdeu uma alma. Por quê? Porque o organismo não estava funcionando direito. Entenda que Jesus está dizendo hoje que todas as funções são importantes. Não é porque tu não canta, não é porque tu não está em cima de um altar, de um monte de madeira, mas se tu não está aqui, capacita, facilita o negócio, facilita para nós ganhar alma, facilita para nós fazer um negócio mais tranquilo. Quer ver um negócio? Eu facilitei hoje. Pastor, tu é o bonzão? Não. Eu pensei como um corpo. Faltou gente na escolinha. Eu não canto, mas eu posso ficar lá cuidando para alguém cantar. E eles facilitaram para mim, pela minha atitude. Eles não pregam, então eles vão ficar lá para me pregar. E não estou falando só da escolinha, pode ser em qualquer função. Às vezes a gente olha a porta ali, não tem ninguém para receber. Vai eu estender a mão. Tu quer ver um negócio que às vezes atrapalha? Dificulta? Às vezes Jesus está te dando uma função especial.
Talvez você não é um grande pregador, nem todo mundo vai ser pregador, esquece isso. A nossa missão é propagar a palavra, mas nem todo mundo vai pregar com eloquência. Mas você ora que é uma beleza. A tua oração tem poder e autoridade. E aí chega na hora da oração, tu não ora. Por quê? Porque não é tu que está pregando. Aí nós demos para trás de novo, Guilherme. E a minha função hoje era pregar, não era orar. Era para alguém que estava no organismo. E Jesus estava dizendo assim: eu preciso de ti. Por quê? Porque eu já estou usando a mão, agora eu preciso do pé. Eu preciso de um ouvido, eu preciso de uma boca. Eu preciso de alguém com uma função diferente. Mas não é eu que estou na escala hoje. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso, mas irmão, tu faz parte do corpo. Tu faz parte do corpo dessa igreja. Se o cabeça quiser te usar fora da escala, se o cabeça quiser te usar fora do contexto, se o cabeça quiser te usar de uma forma diferente, eu não posso fazer nada. Quem dá ordem é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez a tua função hoje seja intercessão para abrir o céu nessa noite. Não, mas eu não vou dar glória. Por quê? Porque não me deram a oportunidade. Mas Jesus está dizendo: a tua função não é ter oportunidade, a tua função é dar glória aí nesse lugar aí, para motivar esse povo a adorar. E aí demos para trás de novo. Viremos um corpo parado. E sabe o que é o perigoso de ser um corpo parado? Por quê? Olha como Jesus compara a igreja dele como um organismo. E eu vou te provar. Que ele fala que nós somos comparados com uma árvore. E uma árvore é cheia de organismo para quê? Para gerar o fruto. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Só que tem um perigo de nós ficar parado, presbítero Jair. Porque Jesus falou que árvore que não dá bom fruto e a gente acha que Jesus está falando para uma pessoa isso. Jesus está falando, eu estou falando para um organismo. Eu lembro momentos dessa igreja, lá naquela igrejinha pequenininha, 72, que não precisava nem falar, não precisava nem pedir. As pessoas se estendiam somente no olhar. As pessoas olhavam a necessidade da obra. Eles olhavam a necessidade da igreja. E eu fazia de propósito. Eu ficava lá na porta parado, para alguém chegar para mim e dizer assim: deixa que eu fico na porta para ti, pastor. Acabava o culto, eu era a primeira a pegar a vassourinha, para alguém dizer assim: deixa que eu varro para ti, pastor. E eu lembro desse tempo. E não faz muito tempo. E foi o tempo que essa igreja mais cresceu. Porque nós pensávamos como um organismo. Mas o diabo foi tirando isso de nós. A gente parou de ser um organismo e começamos a ser um estrelismo. Ah, o irmão quer se aparecer. Ah, o irmãozinho só quer isso. Ah, o irmãozinho só quer aquilo. Ah, se não faz, não faço. Ah, se não sei, eu vou fazer o que dá, o meu melhor, tá bom. Mas tem pessoas que estão aqui dentro me olhando hoje, que eu não precisava pedir, eles ouviam Jesus e faziam. Se voluntariaram. Eu, não tem ninguém, vai eu faço. Faltou, eu faço. Eu me lembro desse tempo que fez nós chegar até aqui nesse prédio. Só que dentro desse prédio eu vi uma perna indo para o lado e a outra perna indo para o outro. Só que Jesus está fazendo nós voltar de novo. Nós vamos voltar a ser um organismo vivo. Aleluia. Porque eu estou vendo almas chegando de novo dentro dessa igreja. Eu vejo a presença do Espírito Santo sendo derramada de novo sobre esse lugar. Eu vejo pessoas crescendo de forma espiritualmente novamente. Por quê? Porque é sinal que nós estamos caminhando na mesma visão e no mesmo propósito. Mas pastor, está faltando gente não quer fazer. Está dizendo,
levantando pessoas com vontade. Eu estou levantando pessoas com visão novamente. Eu estou devolvendo a vontade de estar dentro da casa do Pai. E nem se eu tiver que trancar fazer ficar em casa, para mostrar que tu tem vontade de novo, de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade de Deus, de ter amor, de fazer com excelência, de se entregar de novo na presença do Senhor. Queira o lugar que você queira. Ei, e Deus está dizendo, você vai ser um exemplo para pessoas que estão chegando. Você vai ser um exemplo para pessoas, mano, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, porque Deus está dizendo, eu estou devolvendo para essa igreja a característica de uma noiva. Tem pessoas que vão começar a ter vontade de novo. Eu faço, eu quero, eu vou. Eu vou falar, Jesus, porque tu está me incomodando. Tá ardendo aqui, Jesus. Talvez tenha alguém vendo nós na live, ou talvez essa live vai chegar na vida de alguém. Mas tem pessoas tanto aqui dentro como fora que já não tem mais vontade de vir na igreja, Guilherme. Que não sente mais prazer de estar na casa do Pai. Sabe por quê? Porque sem querer e sem notar, tu saiu de dentro do organismo. E não tem como gerar vida pelo que está fora. Tu foi perdendo a vontade, o desejo, o amor, o gozo de estar aqui dentro, de estar ganhando alma, de estar recebendo, de estar orando, de estar fazendo a vontade de Deus. Mas Deus está dizendo hoje, lembra que eu fiz com o homem da mão mirrada? Não importa se arrancar a mão, eu faço crescer de novo. Lembra que eu fiz com o filho de Jairo? Lembra que eu fiz com a viúva de Naim? Lembra que eu fiz com o paralítico de Betesda? Aleluia. Deus está dizendo nessa noite, levante a sua mão para o céu. Eu vou colocar no lugar de novo. Eu vou colocar no corpo de novo. Eu vou colocar na vontade de novo. Eu vou, ai Jesus, eu estou sentindo, aleluia, eu estou sentindo, ai, a vontade voltando, a alegria voltando, o desejo voltando. Deus está dizendo hoje, vai arder o desejo de novo, irmão. Vai arder a vontade de novo de ganhar alma, de trazer gente para dentro dessa igreja. Tu estava perdendo a vontade até de trazer, de convidar. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo fala, aleluia. Mas Deus está dizendo, eu vou trazer de novo um ambiente propício. Eu vou fazer de novo isso aqui, aleluia. Andar conforme a minha vontade, andar conforme o meu desejo. O Espírito Santo está dizendo assim, lembra lá no começo, que tu tinha no teu coração a alegria de dizer, vem na minha igreja, vem no meu culto, vem que tu vai sentir a presença, vem que a palavra vai falar contigo. Ei, lembra quando tu convidava com amor e com desejo, porque tu sabia que eles iam ficar. E sabe o que era lindo? Que no final do culto, alguém chegava para mim e dizia assim, pastor, que igreja organizada. Eu não vi de um nem de dois sair, irmão.
E às vezes nós com nossos problemas internos, cheios de dificuldade dentro do corpo. Mas quem olhava de fora, o negócio está funcionando. Por quê? Levante a mão. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Acabe olha a vinha de Nabote pequena, e ele com um palácio, eu quero essa vinha. Mas é tudo dele, é a herança dele, eu quero ela. Por quê? Porque às vezes a gente só dá valor para as coisas que estão de fora. Quem veio de fora entendia, via nós como organismo, mas nós de dentro já não entendia isso. Por quê? Porque tinha um Satanás no teu ouvido dizendo: você não é importante, você não faz nada. Quem faz é só os amiguinhos do pastor, da pastora. Isso aí eu ouvi bastante. Entra no grupo, entra no organismo, sela o negócio, caminha junto, ombreia junto. Sabe como é que tu ganha uma pessoa? Sabe como é que tu faz uma pessoa te amar? Sabe? Tu sabe? Não é forçando nem falando. A Bíblia fala. Obrigado. Todavia, ama o amigo, mas é na angústia que se nasce um irmão. Olha Jesus dizendo assim, ó. Olha para o lado. Olha que tem alguém sofrendo. Olha que tem alguém chorando. Olha que tem alguém precisando do teu abraço. Olha que tem alguém precisando da tua oração, precisando da tua atenção. Porque Deus vai dar a oportunidade certa. Ele vai dizer: olha como a palavra de Deus é clara e perfeita. Todavia, todos os dias, tu ama o teu amigo. Mas no momento da dificuldade é que vai nascer uma irmandade. No momento da dificuldade tem alguém esperando você dizer: pode contar comigo. Tem alguém esperando você dizer: tu não está sozinho nessa. Às vezes você não tem dinheiro, você não tem condição, mas só tu dizer assim: ó, conta comigo. O que eu puder fazer eu vou estar junto. Eu não vou te abandonar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não posso fazer, mas uma coisa eu posso fazer por ti. Eu vou orar do teu lado. O que está ao meu alcance eu vou fazer. Tu vai ver o coração daquela pessoa se encher de alegria. Tu vai ver o coração daquela pessoa se encher de gratidão. E tu vai dizer assim: ei, agora tu não é mais meu amigo, agora tu é o meu irmão, agora tu é comigo. E Jesus lá de cima vai olhar para baixo, vai dizer assim: agora é a tua igreja. Porque igreja não é número, não é volume. Não. Pode ser, não tome um pouquinho, não vou ser hipócrita, mas pode ser esse número de gente, mas conectado, junto, no mesmo pensamento. Camila, tu está precisando de alguma coisa? Pastor, eu estou. Então nós vamos te ajudar. Silei, tu está precisando de alguma coisa? Pastor, eu estou. Então nós vamos te ajudar. Guilherme, tu está precisando? Não, pastor, eu estou bem, eu estou na bênção. Então tu vai ajudar alguém. Se tu está bem, tu vai te mexer, vai ajudar alguém. Tem alguém precisando. Porque a Bíblia vai dizer: tu que está forte, tenha paciência com aqueles que estão fracos. Ajuda, estende a mão. Às vezes nós estamos bem, sabe o que a gente faz? Eu estou bem, eu tenho alimento, minha família está uma bênção, meu casamento está perfeito. Vai orar e fazer campanha, vai fazer propósito. Te vira, tu pecou. Olha os amigos de Jó, tu pecou, tem alguma coisa escondida aí, alguma coisa tu fez de errado. Não é isso que Deus quer. Se está bem, então Deus está te dando a oportunidade de ajudar alguém.
Se Deus te colocou como fortaleza, seja fortaleza na vida de alguém. Se Deus te deu capacidade, se Deus te deu vontade, te deu força, aleluia. Não é para te degladiar e achar que está melhor, que está pior, ou bater com o ego, não. Jesus está dizendo assim, eu só te dei tudo isso para te ajudar na vida de alguém. Ei, a partir de hoje, se está com força, procura alguém que não está. Se está bem, procura alguém que está sofrendo. Se está tudo tranquilo, procura alguém que não está. Aí nós vamos começar essa igreja. Por quê? Porque tu vai ajudar alguém a se levantar, e quando essa pessoa estiver de pé, ensina para ele que não é para descansar. Procura alguém que está passando necessidade também. E aí o negócio vai começar a movimentar. Aí as pessoas vão começar a chegar. Vou terminar. Eu sei. Tá gravando, vai deixar gravado, eu vou botar até no YouTube. Eu sei exatamente o ponto aonde eu errei com essa igreja. Tu nunca vai ouvir pastor nenhum falar isso, mas eu vou falar. Eu sei exatamente o ponto que eu errei com essa igreja. Eu errei. Pergunta para mim qual, pastor? Eu sei que tu quer saber, tu tá curioso? Tem curiosidade? Eu sei que tu quer saber. Sabe qual foi o ponto? Quando nós éramos uma família e depois nós queríamos ser instituição. Quando nós falamos assim, tu vai ser líder disso, líder daquilo, líder daquele outro, departamento disso, departamento daquilo ali, não sei o que. Em vez, quando não tinha isso, era todo mundo se ajudando. Todo mundo no mesmo barco, remando junto. Quando começou o departamento disso, departamento daquele outro, a gente passou de ser organismo e virou instituição. Aí os líderes, em vez de se ajudar, eles fizeram assim, eu cuido do meu. Se não está funcionando, ele que se vire. Eu estou mentindo? Por quê? Porque a gente começou certo. E a gente começou tão certo, que eu só notei isso quando eu li o grupo da nossa igreja, se chama Família Arca da Aliança. Porque no começo nós éramos uma família, mas depois a gente quis ser um profissional do negócio. A gente quis ser uma instituição. E não foi culpa de um e de outro. Fui eu que errei o percurso. Jesus teve que me mostrar que a obra de Deus não é instituição. A obra de Deus é organismo. A obra de Deus é família. A obra de Deus não é emprego, não é trabalho. A obra de Deus é conjunto. A obra de Deus é um no mesmo espírito, todos no mesmo propósito. E a obra de Deus é todos na mesma visão. Aí eu comecei a entender, comecei a voltar atrás. E Deus me deu essa mensagem hoje para dizer, irmão, nós todos temos que andar no mesmo propósito. Nós todos temos necessidade. Nós todos temos tribulações. Nós todos temos limitações. E sabe o que é maravilhoso? É que Jesus botou você, que tem limitações diferentes da minha, para suprir a minha necessidade. E nós ir adiante, fazer essa obra por completo. Eu não vou evangelizar, por quê? Porque eu não sou líder do evangelismo. Mas se no teu coração ardeu, por que tu não fez? Porque eu não sou o líder. Eu não vou lá, porque ele é o encarregado lá. Mas no teu coração ardeu. Tu vê que a gente virou, olha só, presta atenção. Eu vou terminar. A gente virou instituição, mas a gente não perdeu o contato com o organismo. Porque várias vezes dá vontade de fazer. Só que a gente não estava ligado mais com a cabeça. A cabeça até mandava, mas o corpo já não obedecia. O irmão está sofrendo lá. Se vira. Deixa ele fazer. O pastor escolheu ele. Mas Deus estava mostrando para ti. Por quê? Porque o contato não foi perdido. Talvez era a tua oportunidade de ir lá ajudar o irmão e ombrear e ser amigo dele.
Só que nessa noite, eu sei que eu sou chato com isso, mas dobra a atenção com a mão levantada. Que o Espírito Santo nessa noite comece a falar com o corpo, e o nosso corpo venha se rejuvenescer. Porque é só quando nós estamos velhos que a cabeça pensa e o corpo não obedece. Mas quando nós estamos novos, o negócio vai adiante. Por isso que nós vamos ter um renovo de mente nessa noite, e um renovo de espírito. Por isso que nós vamos buscar o primeiro amor agora nesse final desse culto. Porque eu quero profetizar sobre a tua vida, remandar a suribidevassia. E quero profetizar sobre a minha vida também, que a partir de hoje o Espírito Santo vai falar comigo, e eu vou atender Ele, e vou atender a súplica, e também a necessidade da minha família. Eu vou ter esta casa, esta igreja, esta obra, e os meus irmãos, como alguém especial, e como alguém que eu muito amo. Eu não vou mais olhar e ver alguém sofrer, eu não vou mais olhar e ver alguém perder, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje eu vou ver gente errar e eu vou estender a mão. A partir de hoje eu vou ver gente desviar e eu vou bater na porta da casa. A partir de hoje eu vou ter compreensão, amor, carinho, respeito. Eu estou sentindo a nuvem da glória, eu estou sentindo a nuvem do Espírito Santo, porque Deus está renovando essa igreja, Deus está renovando essa noiva. Receba a glória, receba a presença, receba a intimidade. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. E não recebe um, não recebe dois, recebe como família. É a mesma graça, é o mesmo Espírito, é a mesma autoridade. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus vai mostrar a revelação para um e quem vai entregar o outro. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que vai ter gente trabalhando, orando, fazendo a vontade de Deus sem ninguém mandar, porque o Espírito Santo vai convencer. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus está levantando uma geração de uma igreja nova, uma igreja fiel, uma igreja poderosa. Está chegando o tempo, aleluia, de um irmão falar em línguas, o outro interpretar. Está falando, chegando o tempo de um irmão pregar e o outro interceder. Está chegando o tempo de um cantar e o outro ser batizado com o Espírito Santo. Está chegando o tempo. Deus está colocando na palma da tua mão agora. Deus está colocando. Isso é só para crente doido. Isso é só para crente pentecostal. Deus está colocando na tua mão agora a unção de reavivar, a unção de cura, de trazer os membros para dentro do organismo. Deus está te dando a unção de reviver aquilo que estava morto. Seja renovado, seja batizado, seja preenchido, seja tomado pela presença de Deus. Eu quero profetizar nessa noite que tu vais ser um Ezequiel no meio dos vales de ossos secos. Estava lá osso descolado, morto, muito sequíssimo. Por quê? Porque já não estava mais no corpo.
Aí vem Deus e fala para Ezequiel: Ezequiel, tu pode reviver esses ossos. Eu não, mas tu pode. Mandou para o cabeça. Aí o cabeça fala assim: mas tu é o corpo, então tu profetiza. Aleluia. E eu fiz como a palavra do Senhor me disse. E disse no meio do vale: haja vida no meio dos ossos. E de repente veio um som. E começou a colar osso no osso. O que era osso agora estava tendo tendão. O que tinha tendão estava gerando carne. O que estava gerando carne estava dando pele. Aleluia. E daqui a um pouco estavam todos de pé. Aleluia. Se coloca de pé. Daqui a um pouco estavam todos de pé. Eita, Espírito Santo. Olha para mim. Aí Deus falou assim: ó, mas está faltando algo. Está faltando algo. Está faltando o quê? Está faltando o meu espírito. Aleluia. É só para mostrar que o que eu estou pregando não está fora da Bíblia, tá? Está faltando o meu espírito. Isso aqui. Sopra sobre eles, Espírito. E Deus sopra o Espírito de Deus. Quem conhece a Bíblia? O que aconteceu depois? Preste atenção. E se levantaram todos, presbítero Jair, como o exército de uma bandeira. Sabe o que quer dizer o exército de uma bandeira? A bandeira simboliza a missão. Se levantou todos com o Espírito de Deus, todos na mesma visão. Aleluia. Erga as mãos para o céu. E se possível, com todo amor e respeito, pega na mão do irmão que está do teu lado. Aleluia. Seja um canal de bênção, uma bênção na vida de quem está aí. Eita glória. Que nessa noite, Senhor, o Senhor nos levante. O Senhor nos dê discernimento. O Senhor nos capacite para andar todos no mesmo propósito. Eu não estou preocupado com a função. Eu estou preocupado com o fim. Eu não estou preocupado com o que eu vou fazer. Eu estou preocupado com o objetivo. Eu vou falar de forma simples, mas não estou saindo da espiritualidade, preste atenção. Não adianta ter um time de só atacante, se não tem ninguém para defender. Não adianta ter um time só para defender, se não tem ninguém para rolar a bola lá para frente. Nós temos que ser um time para chegar no mesmo propósito. Ah, pastor, estava tão bom, tu saiu da Bíblia. Não saí da Bíblia não. Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: eu me coloco como um atleta que mira para o meu objetivo e o meu alvo. Se a tua função hoje for defender, defenda. Se a tua função for fazer um meio de campo, pegar um lado, ajeitar do outro, faça. Se a tua função é oração, é pregação, é louvor, vá para cima. Mas não diminui as outras.
Porque nós só vamos vencer isso tudo se a gente for um time que Jesus quer que a gente seja. Dentro desse time tem um treinador. Esse treinador é experiente. E sabe o que ele é experiente? Porque ele nunca perdeu batalha. Aleluia. Se eu deixar ele controlar o objetivo, se eu deixar ele controlar o time, não tem vitória perdida, não tem derrota para o meu time, não tem frustração para a minha igreja. Que nessa noite Deus levante pessoas com entendimento que nós precisamos fazer algo para assumir o real propósito, que é ganhar alma, que é ganhar vida, que é resgatar, que é libertar e batizar com o Espírito. Eu preguei até aqui. Agora eu chamo o ministério de louvor para fazer a parte deles, para nos levar até a adoração. Só que o ministério de louvor sozinho não consegue. Mas se toda a igreja começar a adorar junto, se todos nós agora